Hoje é dia 18 de fevereiro de 2025, uma terça-feira, em Brasília, capital da República. Temos a honra de receber no programa História Oral do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios o eminente juiz de direito substituto de segundo grau, ou seja, desembargador convocado, Dr. Fernando Antônio Tavernar Lima, grande professor, um dos mais queridos aqui da capital do país. E Tavernar é jovem, nasceu em 9 de setembro de 64, no Rio de Janeiro, carioca. Estou lendo aqui o currículo dele. Formou-se em Direito pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, a EUDF, é especialista em Direito Penal, e muito conhecido como professor de Direito Penal, pela Universidade Católica de Brasília, é mestre em Direito por uma universidade da Alemanha, ele vai explicar qual universidade da Alemanha, antes de sua carreira na magistratura. Desembargador Tavernar, o nome de guerra dele aqui no tribunal, foi auxiliar de atendimento social na antiga FUNABEM, escrivão e delegado de Polícia Civil do DF e também promotor de Justiça no Ministério Público do DF e Território. Então, um currículo maravilhoso, um homem muito estudioso, um grande professor. O desembargador Tavernar ingressou na magistratura como juiz de direito substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em 1996. Ele estava lá na sua posse, viu, desembargador? Foi promovido a juiz de direito titular em 2000 e removido ao cargo de juiz de direito substituto de segundo grau em 2023. Ele passou a ser desembargador convocado em 2023. Durante sua trajetória profissional, exerceu funções de destaque como juiz auxiliar da presidência do tribunal e juiz titular da 14ª Zona Eleitoral em Brasília. Desde 1997, atua como professor de Direito Processual Penal em instituições renomadas, além de ministrar cursos e palestras sobre combate ao crime organizado e direito comparado. Eu me lembro, como se fosse hoje, quando eu convidei o famoso juiz, professor de Direito Penal, Fernando Tavernar, para dar aula na escola da magistratura, sugeri o seu nome no Instituto Processos, na própria UDF. Exatamente. E ele seguiu a carreira também como professor. Então é uma honra, desembargador Tavernar, receber Vossa Excelência aqui no programa História Oral do Tribunal. Vamos falar um pouquinho sobre a sua família, sua origem, a família de modo geral, seus filhos, a sua atuação acadêmica, onde que você estudou, a sua trajetória profissional. E esse programa vai ficar na história, porque ele vai ficar disponível no canal do Tribunal de Justiça no YouTube e a transcrição no memorial do tribunal. Então, daqui a 100 anos, vamos ver seu currículo aqui, vamos ver sua memória, sua entrevista. Tá certo. Não vai ter jeito de sair da história. Então, seja muito bem-vindo, desembargador. Desembargador Bellinati, de minha parte, é uma alegria, é uma honra estar aqui na sua presença. Como o senhor bem falou, recordo-me, a primeira vez que eu tive a oportunidade de entrar numa sala de aula foi a convite de Vossa Excelência. Foi aqui na Escola da Magistratura. Foi. E depois tivemos... Grande professor, muito elogiado, muito querido pelos alunos. E dali, foi uma parte, aí tive essa oportunidade de direcionar alguns lugares na capital, aqui, depois por outras matérias também, e estar participando desse programa nessa condição, na sua presença, para podermos trocar ideias, um pouquinho da minha história, vamos dizer assim, curtíssimo, mas que possa ter alguma relevância.
Sinto realmente muito orgulhoso por isso. Muito obrigado pela oportunidade, desembargador Bellinati. Nós que agradecemos a sua disponibilidade. Então vamos começar pela família. Queria que você falasse um pouquinho do seu pai, da sua mãe. Eu já li aqui no seu currículo que você nasceu no Rio de Janeiro. Como é que é essa história familiar? Bem, muitas vezes me perguntam, ou me perguntavam, né, onde é que eu nasci, onde é que eu sou. Né? E muitas vezes eu respondia que era da República Federativa do Brasil. E ficava aquela interrogação, como assim? É que meus pais nasceram em Macapá. Né? Meu pai nasceu em Mazagão, lá no antigo território do Amapá, minha mãe também. Né? E depois, num certo período, minha família, parte de mãe, né, mudou-se para Belém do Pará. Temos raízes em Belém do Pará em função de um tio muito famoso, que é o Antônio Tavernar, que é poeta, já partiu, mas tem suas obras consolidadas naquela cultura paraense, foi homenageado pela Assembleia Paraense. E como a família par de mãe era grande, uns outros tios foram para Belo Horizonte, e nessa leva minha mãe também foi. Lá em Belo Horizonte, então estou falando de Minas Gerais, meus pais se casaram na igreja São Francisco de Assis. Casaram em Belo Horizonte. Casaram em Belo Horizonte, São Francisco de Assis. Você lembra o ano do casamento ou não? Foi 1963, o casamento deles. Opa. Aí casaram e meu pai tinha passado num concurso do antigo Banco do Estado de São Paulo e só tinha vaga no Rio de Janeiro. E dali não tinha vaga em Belo Horizonte, fomos para o Rio de Janeiro, onde eu nasci. Desse nascimento no Rio de Janeiro, então estou vindo de Macapá, Belém do Pará, Kiko, por essa expressão da história, né, em Belo Horizonte, depois vou ao Rio de Janeiro, aí uns outros tios, irmãos da minha mãe também, tudo parte de mãe, tinham aqui morada, meu pai em busca de uma vida melhor, que já tinha passado em Direito, que também vou chegar nessa parte, resolveu vir tentar as oportunidades na capital federal, nós viemos para Brasília, certo. E onde eu conheci minha esposa. Né? Mas, peraí, o seu pai chegou aqui em que ano? Nós chegamos aqui em 1974. Você tinha quantos anos, então? 10 anos de idade. Você chegou com 10 anos. Eu nasci em 64. Eu só queria que você enfatizasse o trabalho do seu pai. Você falou que ele passou no concurso e foi para o Rio. Que trabalho que ele exercia lá? Perfeitamente. O meu pai, ele era bancário. Passou no concurso Banco do Estado de São Paulo, bancário. E aí tinha vaga e passou e ficou morando. Mas qual banco que ele trabalhava? Banco do Estado de São Paulo, antigo conhecido Banespa. O antigo Banespa. Então ele passou nesse concurso e foi trabalhar no Rio de Janeiro. Exatamente. E ficou quanto tempo lá no Rio? Ficou, acho que em torno dos 6, 8 anos, mais ou menos. Então, quando ele foi para o Rio, ele já era casado com a sua mãe? Ele casou com a minha mãe em 63, em 64 mudaram para o Rio. Certo. Eu nasci em 64. Certo. Ficamos lá mais aproximadamente 10 anos de idade, mais 10 anos, e em 74 viemos para cá. Vocês são em quantos irmãos? Porque você tem um irmão que é a sua fotocópia, trabalha aqui no tribunal, né? Minha mãe, por parte de mãe, minha mãe já é mais do lar, né? E de irmãos são eu mais meus 2 irmãos. O Alexandre, são 3 irmãos. O Alexandre e o Tadeu. Todos os 2 trabalham aqui no tribunal? Eu conheço um que trabalha aqui no tribunal. Exatamente. O Alexandre trabalha aqui. Alexandre, analista, trabalha aqui. E o Tadeu, ele está na área de contabilidade no Tribunal Superior do Trabalho, a TST. Aí está lá numa parte lá na administração, já com nesse contexto. Então, o seu irmão que trabalha aqui chama Alexandre? Alexandre atualmente ele trabalha em qual setor? Ele está vinculado ao ProSaúde, fazendo um certo serviço lá. Está lá, firme lá. Muito bem. Então, uma história bonita, né? Seu pai foi para o Rio de Janeiro, trabalhar no Banespa, e depois seu pai veio para Brasília. Para trabalhar onde aqui? Aí lá no Rio de Janeiro, meu pai conseguiu formar na Faculdade Nacional de Direito. Né? E, em razão das oportunidades daqui, veio para cá, para tentar a advocacia. Então, meu pai é advogado, formado em Direito, advogado, minha mãe do lar, né, dando toda a atenção para a gente, toda a criação. E aqui seu pai deixou o banco para ser advogado em Brasília. E veio para cá. E trabalhou muito tempo como advogado? Não? Trabalhou muito tempo na advocacia, destinada mais à parte de direito agrário.
né? Ele ainda advoga? Ele está vivo, seu pai? Está vivo, né? meu pai está vivo, está com... Como é que é o nome do seu pai? José Modesto. E da sua mãe, como é que é o nome dela? Catarina. Catarina? Catarina. Opa, que nome bonito, nome da minha avó, Catarina. Catarina. Mas não vai esquecer mais. Não vou esquecer mais. E Tá vieram para cá, e aí ele começou a tentar a advocacia na área da parte de direito agrário, toda a questão vinculada à posse, usucapião. Eu cresci mais ouvindo muitas vezes esses termos. Posse, usucapião, posse, propriedade, assim, vagamente, menino, né? E atualmente ele ainda advoga ou ele já se aposentou? Não, ele basicamente está aposentado. Está aposentado. Tá. Ele mora em Brasília, mora seu em Brasília, pai. Sua mãe também mora em Brasília. Também mora em Brasília. E a saúde do seu pai, da mamãe? Graças a Deus também, a gente dá bem. devida assistência, acompanhamento. Certo. Né? Você, então, chegou com 10 anos de idade a Brasília. Perfeito. E onde você estudou aqui na capital da República? Ótima pergunta. Quando nós chegamos aqui, basicamente, nós viemos morar na 405 Sul. Né? Meu tio tinha um apartamento lá que era sala, o corredor era cozinha e quarto. Nós éramos 5 para ali. Aí eu estudei na escola classe na 405 Sul durante alguns anos. Dali, meu pai, a gente está morando de favor, aí nós mudamos para o Guará, né, onde é que fomos morar de aluguel. Me recordo perfeitamente que era aquele chão vermelhão, né, com o teto de zinco, aqueles telhados, mas a gente estava feliz porque era um local, mas a gente não estava dependendo mais, por assim dizer, né, ou dando trabalho mais para os parentes. Estavam recomeçando a vida ali no Guará. E uma boa parte da minha infância no Rio de Janeiro, outra dela aqui, adolescência, entre a 405 Sul e principalmente no Guará 1, onde é que nós moramos durante algum período. Certo. E ali foi, né, um período muito... Da minha infância eu tenho ótimas recordações que o que naquele período, no último século, do último milênio, era possível um menino brincar, né, de soltar pipa, bolinha de gude, rolimã, skate, em finca, né, e fazer cerol e brincar de pique-pega, essas coisas que hoje eu acho que não sabem nem do que se trata. É verdade. Né, o peão, jogar peão, pegar, parar peão, assim, bolinha de gude, os bolsos cheios de bolinha de gude. O que o menino podia fazer, esse eu fiz. Graças a Deus, papai. Deus me permitiu isso, juntamente com meus irmãos também. Uma infância feliz, né? Isso aí, tivemos dentro das peculiaridades ali do que o Guará... Então você estudou em colégio público? Colégio público. Ali, minha parte do primeiro grau toda em colégio público, o segundo grau também em colégio público, à exceção do terceiro ano do segundo grau, que naquela ocasião meu pai resolveu, né, por assim dizer, investir no nosso estudo, porque existia um colégio chamado Objetivo e tinha o terceiro ano do segundo grau em 6 meses. Era o último ano, né, reduzido. E meu pai resolveu investir e a gente, né, e eu fui estudar lá. E assim ele fez com cada um. A distância de idade entre mim e meus irmãos, basicamente 3 anos e meio. Então, eu estudei o terceiro ano especial no Objetivo só para encerrar o segundo grau. Ele deu essa oportunidade para o meu irmão do meio e deu também para o mais novo. Nós fizemos essa mesma escadinha. Você falou da idade, que nasceu em 64. Eu, 64. Então, faz a conta aí. Eu estou com 60. Você está contando ou não? Faz tempo. Isso, e como passa rápido em Guarda Belinati. 60 anos, né? Meu Deus do céu. Está jovem ainda. Nossa, bondade sua. Está mocinho ainda. Nossa, começando a vida. É verdade. Tá certo. Bom, eu vou falar do seu primeiro emprego, mas antes vamos falar da sua família. Você tem quantos filhos hoje? Eu sou casado com a Leonora Brandão. Atualmente ela é procuradora de Justiça aqui do Ministério Público do Distrito Federal. Casado com ela há 30 anos. Né, com mais... Então, repete, ela é procuradora. Procuradora de Justiça do Ministério beleza, Público. Parabéns. E... tem 2 filhas. Casada há 30 anos. 30 anos. Você se casou aqui em Brasília. Casamos aqui em Brasília. E onde você conheceu sua esposa? Ótima pergunta. Faculdade, ótima alguma pergunta, festa? Eu, na ocasião, eu já era delegado de polícia. Era delegado então você já estava bem, delegado de polícia. No século passado, final do século da família, né? No final do século passado, vamos dizer assim, que eu tinha particularidades ainda, mas estava, por assim dizer, nesse contexto, estava mais ou menos resolvido.
E eu queria, assim, alçar novos horizontes na área jurídica. E olha como é que a vida e suas conexões e as suas voltas. E um belo dia eu soube que ia ter um cursinho, aspas, que não é um cursinho, é um curso mesmo, preparatório para a magistratura ou Ministério Público, que estava sendo ministrado pela primeira vez na UDF, onde é que eu me formei. Certo. E as professoras, desembargador Bernardi, eram atualmente a ministra Nancy Andrighi, a desembargadora Vera Andrighi e a desembargadora Ana Maria. E aí eu saía lá na 15ª DP, na Ceilândia, pegava o carro para vir aqui para a UDF, e lá, na mesma sala, quando eu vi minha esposa, hoje minha esposa, e aí estava ela e a mãe dela, minha sogra, né, na mesma sala, elas estudando ali, porque ela estava estudando para concurso. Naquele momento, ela ainda não era procuradora? Não estava estudando. Ela ainda estava começando assim, a parte de concurso na área jurídica, né, na parte de superior, ela estava estudando, e eu, por assim dizer, estava nesse contexto, uma questão mais confortável, mas queria me dedicar muito também, né, porque eu queria mais ou menos uma outra carreira para mim naquela época. Então foi ali, nos conhecemos, na UDF. A desembargadora Ana Maria tem histórias disso, a desembargadora Vera certamente não vai lembrar, a ministra Nancy Andrighi também não, mas foi ali. E foi meu espelho, assim, será que algum dia eu vou poder entrar numa sala de aula para falar para alguém? Foram minhas referências de primeira grandeza que eu tive. Muito delas. Bem. Então a esposa foi amor à primeira vista. E dali... Vocês namoraram quanto tempo? Não. Nós namoramos pouco tempo, 2 a 3 anos, porque logo na sequência minha sogra partiu e nós já estávamos, acho que já... E nós basicamente entramos no mesmo concurso, né, do Ministério Público, como promotora de justiça, eu e ela no mesmo concurso, de 1993. Ela foi aprovada para promotora de justiça. Ela passou no concurso para analista, antes ela passou no concurso para analista do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, mas ela queria também outros ares e continuou a estudar, mas foi assim, ela ficou muito poucos meses lá. E aí já passou para procurar promotor de justiça aqui do MPDFT, e eu também passei junto com ela na mesma turma. Certo, e aí que eu saí da Polícia Civil. Colega de sala de aula. E dali, questão de meses, um ano mais ou menos, né, basicamente um ano nós casamos, em 1994. Muito bem, era o destino, a providência. Exatamente. De Deus, né? E dessa união temos 2 filhas. Agora vamos falar da sua vida profissional. Você já adiantou, mas vamos ressaltar. Perfeito. Qual foi o seu primeiro emprego? Porque eu estou vendo que você não veio de uma família rica, veio de seu pai, um advogado, um trabalhador, parece que lutou com dificuldade para manter a família aqui em Brasília. Então você estudou em colégio público, com exceção do último ano, antes de entrar na faculdade. Sim. E como é que foi a sua vida profissional? Primeiro emprego, quando que você começou a trabalhar? Ótima pergunta também. Naquela ocasião que meu pai conseguiu bancar para a gente o terceiro ano do 2º grau no objetivo, vamos dizer assim, que a gente viu um pouco as nuvens se afastando um pouco da dificuldade econômica, que aí ele pagou esse terceiro ano do 2º grau e pagou um curso de inglês. Não era um avançado, mas alguma coisa. E morávamos no Guará, mas em outra casa, e por destino, né, tinha um vizinho de frente que trabalhava na Varig, Viação Aérea Rio-Grandense. Né? E ele, sabendo que eu já estava prestes a completar 18 anos, em 1982, e eu, sabendo que eu tinha algum conhecimento de inglês, ele me indicou para fazer a prova para ver se eu não queria trabalhar nessa empresa. E ali foi o meu primeiro emprego, desembargador Bernardi. Em 1982, acabado de completar 18 anos, né, e fiz a prova, tinha um conhecimento básico assim, de inglês para ao menos me comunicar com o eventual, né, passageiro que aqui viesse. Fui trabalhar em loja, na 306 Sul, depois fui trabalhar na agência da Câmara dos Deputados. Tem histórias ali, na época que eu trabalhei lá. Na Câmara, você trabalhou na Câmara? Na agência da Varig da Câmara dos Deputados.
Na agência da Varig. Da Varig. Da Varig. Você vendia passagem de avião ali para os deputados. Ali dentro das histórias, às vezes eu chegava cedo para abrir a loja, aí naquela época nós tínhamos o deputado Juruna, que é um folclore, que ele chegava com um gravador desse tamanho e não acreditava na palavra do homem branco. Então tinha que gravar. E tinha que gravar. Aí às vezes tínhamos também o deputado o Agnaldo Timóteo, Moacir Franco, salvo engano, né? Tinham outras pessoas. Então, ali eu estava abrindo. E tinha uns famosos aí, tinha, né? Então, tinha que emitir passagem, mas ali foi a agência da 306, depois a agência da Varig, da Câmara dos Deputados, mas não trabalhei em loja. Quer dizer, eu não trabalhei no aeroporto, trabalhei na loja, emitindo passagens. E depois a sua função era mais emissor de passagem. E com a diferença do inglês, aí as passagens internacionais... você falava bem inglês. Eu diria assim que é básico. Eu sabia perguntar para onde é que a pessoa queria ir. E naquele período as passagens eram todas manuscritas. Não era na internet, não era com celular que a pessoa digita ali e entra. Tinha que ser no canetão. Aí você tinha que ter uma caligrafia, tinha que ter um bom conhecimento de moeda do mundo, com a moeda, fazer conversão em dólar. Aí existiam documentos famosos, OPs, e um outro, agora me fugiu o nome, que eram créditos de passagem. Às vezes os parlamentares, outros trocavam as passagens. Os parlamentares tinham crédito de passagem, não sei se podiam usar uma cota por ano. Exatamente. Uma cota. E aí com aqueles, acho que era TAP, enfim, que aí eles vinham, quero uma passagem tanto para tal lugar. Sim, deputado. Agora, em que ano que você trabalhou na Câmara, na Varig? Na Varig foi de 82 a 1984, 2 anos, basicamente. E ali foi uma senhora escola. Eu já tinha saído de lá. Eu trabalhei 5 anos na Câmara dos Deputados. É mesmo? Como assessor parlamentar. E eu já comprei muita passagem ali na agência da Varig. Hoje não existe mais a Varig, né? Mas no local onde vendia passagem para os deputados, várias vezes eu já fui lá comprar passagem. Isso. E era ali naquele box. E não era um box, me perdoe, e não era um box exclusivamente da Varig, era Varig, VASP e Transbrasil. E as coisas do destino é o seguinte, as 3 agências tinham ao fundo uma copa que reuniam. Então você tinha o balcão, Varig, VASP e Transbrasil, e você tinha 3 salas, onde é que basicamente? Eu saí da Câmara em 79, 79. Você saiu antes de mim, eu cheguei lá em 82. Mas e daí, você trabalhou na Varig? Foi. A última loja foi lá dentro da Câmara dos Deputados, a maioria era deputado, senador, né, que procurava. Isso. E depois da Varig, você foi para onde? Tá. O que acontecia naquela ocasião? A política... A Varig, ela era... Você já estava casado naquela época? Não. Ela estava solteira aí? 18 anos solteiro. Tá. Então, a política... você tinha 18 anos, tinha 18 quando anos. Você trabalhou lá, tá certo. A política salarial da Varig não era muito atraente. Ela dava facilidades para a gente emitir passagens, mas não era atraente porque ela estava pagando a faculdade, estava começando a faculdade. Certo. E o salário que eu recebia, basicamente, não dava para fazer frente aos créditos medianos. A gente, de 12 a 24 créditos, pegava ali 12 ali, e com dinheiro contado. E aí, então, né, eu ia e voltava de ônibus, né, às vezes saía da Varig, pegava um ônibus, ia para o UDF, aí pegava outro ônibus, 11 horas da noite para ir para o Guará, aí voltava, pegava outro ônibus para a Câmara, para o aeroporto, depois outro para a Câmara, etc. E daí veio a ideia de começar a fazer concurso. E aí um dos concursos de um nome era um nome muito bonito, que está aqui, que sou auxiliar de atendimento social. Falei, vou fazer esse. E na hora de observar os valores, que eu não me recordo o valor da moeda da época, eu me recordo que era quase o dobro. Eu falei, opa, aqui, e fiz... Salário superior ao da Varig. Da Varig. Eu falei, aí eu pensei, aí você tem um custo-benefício das passagens, do local, que era fantástico, trabalhar ali, não, mas eu preciso me formar, enfim. E fiz o concurso, passei no concurso. Mas qual órgão público era? Aí esse auxiliar de atendimento social era vinculado à extinta Fundação de Serviço Social. Sim. Do governo do Distrito Federal. E no edital
o conteúdo, ou em aspas, era: você vai trabalhar com menor infrator. Era essa coisa, mas o rótulo era auxiliar de atendimento social. E quando eu passei no concurso, falei: bem, agora eu vou ser servidor público, vou ter mais segurança, porque na parte privada há os riscos, e na área pública há riscos mais menores, e dali eu vou, portanto, eu vou agora para a área pública. E na Varig fiz toda a minha despedida com os colegas, graças a Deus as portas ficaram abertas, mas assinei carteira, rescisão tudinho, e eu fui trabalhar. Só que no meu primeiro dia de trabalho, desembargador Bellinati, me falaram, não, você vai trabalhar na Colmeia. Colmeia? Eu falei: que é isso? O que é isso, Colmeia? Onde é que é isso? E aí, para chegar até lá, eu saía do Guará 1, pegava um ônibus para o final do Eixim, depois do Eixim Sul, depois pegava um outro ônibus para o Gama Leste, perto da fábrica da Skol. Dali eu desembarcava para esperar o terceiro ônibus para chegar até a Colmeia, que era assim então conhecida Funabem, e que hoje abriga lá o presídio feminino. Presídio feminino. É lá. E dali, quando eu cheguei, ali nesse lugar teria que marcar um outro encontro para falar das várias histórias lá, mas lá quando cheguei nós éramos uns 30, e aí foram dar, por assim dizer, a real, como hoje falando, pessoal, vou dar o papo reto e a real para vocês. A real é que existiam 3 blocos de adolescentes infratores, basicamente não seriam infratores no termo próprio da palavra, porque eram muito pequenos, e 9, 10, 11 anos. Tinha a ala feminina, que era outro bloco, e a ala masculina daqueles menores infratores de 14 para cima, uns com 17 anos, mas que já estava cumprindo, né, medida socioeducativa, hoje assim conhecida, já há 2 anos, então devia ter 19 para 20 anos, de mais variados tamanhos, corpulências, aparências. Ou seja, estava lotada a Colmeia. Era mais ou menos 60 e nós entramos ali. Tinha quantos menores naquela época? Em torno de 60, fácil. 60 fácil, mais ou menos. E aí falaram assim: vocês vão trabalhar aqui. E dividimos as turmas, uns vão para lá, para cá, as mulheres para a área feminina, e você vai para lá, com a ABCD e alguns outros. E fui. Na hora de entrar naquele local, eram 4 abre porta de portão e cadeado. No portão, aquela barulheira, e no fundo você ouvindo aqueles gritos, aqueles berros, aqueles alvoroços. Fecha portão, depois abre mais outro, abre portão, depois fecha outro portão. Depois o terceiro abre e fecha, e por fim aí você dá para o pátio. E tinha um monitor, naquela época esses agentes socioeducativos eram chamados de monitor, que estava com molho de chave, e nós entramos. Aí vimos a cena, né, os adolescentes com a blusa branca e short azul, e os números que contrastavam, a branca de azul e o short azul com o número branco. E de sandália havaiana, todos eles andando ali, correndo, e chegavam perto da gente e viraram para a gente assim: olha, circulem, vocês têm que circular. Eu falei... Você ficava no meio dos menores. E o interessante nisso é que ninguém falou para a gente. Eu não recebi nenhuma orientação, nenhum curso, nenhuma indicação de como me comportar. E, no final das contas, como sobreviver. Uma vez que eu tinha, como eu acabei de falar, pedido as contas da Varig, não podia voltar. Não por orgulho, mas porque já estava a questão definida, e eu já tinha feito os cálculos, então agora eu vou ficar aqui. Isso foi o primeiro impacto. No dia seguinte, retornamos para o mesmo local, e o mesmo abre e fecha de portão, e aquela cena, e aquela interação, difícil, e aquela interação bruta,
E o interessante, desembargador Bellinati, é que de dia eu estava lá, das 7 horas da manhã às 19, eu estou acelerando um pouco essa história, porque tem muitos senões. Certo. E à noite eu estava tendo aula de direito penitenciário na UDF. Não, Ou então eram dois mundos que bem extremados de um nível superior e eu num nível lá com os menores infratores. E eu tendo que ter um tipo de comportamento e de linguajar e de trato do mundo na qual eu não conhecia, porque com toda a dificuldade que nós tivemos, eu tive muito amor da minha mãe. E ali eu tive que aprender certas coisas de como observar, né, a brutalidade e verificar como é que era o código deles de ética, que existia alguma ética entre eles. Isso de uma forma meio brutal, né, não de violência, mas de impactante, vamos dizer, o termo mais serializado seria isso. E, do outro lado, eu esqueci aquilo e de noite está na faculdade e eu estou aprendendo coisa de processo civil, direito penal e processo penal, e com professores que alguns deles renomados eram desembargadores aqui, como o Luiz Cláudio, né, foi meu professor de direito de família, por exemplo. Então, esse momento ali, e algo que foi muito marcante nesse período para mim, é que nós entramos lá, então no dia seguinte, daqueles 30, que eu acabei de falar para o senhor, desembargador Bellinati, não vieram mais 30, vieram 15. Olha só. O pessoal, não, por assim dizer, uma boa parte não se adaptou, esse pessoal. Não quis, por assim dizer, encarar a situação. Como eu precisava, eu falei, agora eu tenho que sobreviver aqui e aprender. E aí foi meio a fórceps, vamos dizer assim, o meu nascimento, o renascimento ali, para tentar compreender o ser humano sob outra perspectiva. É um ambiente difícil. Agora, o que você fazia lá? Você era um monitor que acompanhava os menores, chamava a atenção, orientava, cuidava. Isso aí, como eu falei, daria uma entrevista de outro tanto. Por quê? O que você fazia especificamente? Exatamente. Assim, que tem essa lembrança totalmente. desse momento difícil. O termo era hoje agente social, essas coisas, mas no fundo nós éramos monitores. Nós éramos 6 para tratar mais ou menos com 60. Daqueles 60, só naquele bloco, daqueles 60 você tinha atividades escolares, né, de primeiro grau ou de macramê, desenho, essas coisas, num outro bloco. Então, quando saíam 20 para ter aula, 2 monitores acompanham aqueles 20, e nós ficamos com 40. Então, voltava os outros 20, aí uma outra turma com mais outros 20 acompanhar. E nesse trajeto, ali era um descampado, apenas tão somente com cerca, muitas vezes um daqueles ali resolvia sair literalmente, como nós falamos no direito penal, em desabalada, né? E aí fugia. E se você saísse para tentar correr para alcançar, né? Como é que ficavam os outros 19, 18? Ou 18, 19. Então, mas o meu trabalho lá era monitor, e era um trabalho dificílimo, que não tem muitos registros disso. Certo. Quando se quer mais ou menos ter uma ideia muitíssimo vaga, ao se lembrar do filme Pichote, que ele é retratado sob a ótica do adolescente, que certamente vários deles e muitos deles não tiveram uma família estruturada. Certamente. Mas realmente são vítimas da própria sociedade. De algum ponto, sim. E dali, uma falta de atenção, mas sobretudo falta de amor, né, que eles não tiveram, atenção. E o amor, muitas vezes, requer correção, isso é o principal. Não, e longe de mim, violência, por favor. Então, faltava... E como é que você constrói uma comunicação dessa, deles que já estavam de várias camadas, sem essa perspectiva, com aquilo que eles aprenderam na rua, e aquilo que você trazia consigo, e você tinha que impor respeito, e eles te respeitarem e você respeitar. Né? Então, muitas das vezes, a minha forma de comunicação, desembargador Bellinati, me fazer compreender, não com um português rebuscado, mas do linguajar deles, era eu tentar ensinar para eles um pouco do direito penal que eu estava aprendendo. E era uma forma de sobrevivência, porque eles, de algum modo, eles queriam saber, né, quem era eu, né, onde é que eu morava,
as minhas eventuais fraquezas, as minhas eventuais fortalezas, né, o ponto que a gente estava conjugado. E principalmente, desembargador Bellinati, é um período que às vezes eu fico meio tocado, eu tentei já escrever umas 3 vezes sobre esse assunto, eu paro, porque às vezes existia sempre o risco de rebelião. Sim. E no risco de rebelião, né, não você passou por esses momentos. Eu tive sorte, eu diria assim, eu tive, digamos, momentos ali que eu falei, é hoje que vai acontecer e eu não sei se eu volto para casa. Porque numa hora que ocorre uma rebelião, que naquela época do último século, do último milênio, o termo que eles utilizavam era gogó. Ah, vai ter gogó. Ah, vai ter gogó. E como é que você, falando agora de uma forma mais depois que passou, como é que você ouvia falar que poderia ser um anúncio? Era calmaria. Porque na hora que eles estavam correndo, brincando, que era um pátio muito grande, jogavam bola e não sei o quê, e estavam se arengando um com o outro lá, e rolando, opa, eles estão dentro, vamos dizer assim, da normalidade, aspas, do contexto. Mas na hora de ficar em silêncio, todo mundo quieto, né? Eu falei, a gente ficava assim. E 6 para 60, não é nem para fazer frente, né? E o que acontece? Como nós éramos 6, e cada um tinha sua característica e sua forma de tratar, e muitos, naquele período, um ponto muito interessante, é que desses 60, você tinha quase que 90% de adolescentes infratores que eram de Ceilândia, Gama, um outro do Guará. Naquela época não existia Samambaia, não existiam as outras invasões dessa área. E você tinha de 5% a 10% da área do plano piloto, as Açores, Norte Guará, que era de tráfico. Mas você ficou quanto tempo trabalhando aí? Foi quase um ano, 9 meses para um ano. Ah, então foi uma experiência boa. Agora, eu acho que a maior frustração é não conseguir recuperar essa juventude, né? Porque o jovem sai e depois acaba retornando, né? Acaba voltando à infração. É isso que machuca, acho que todo magistrado, todo servidor que trabalha com esses jovens. A maior parte tem dificuldade para se recuperar. Você sentiu isso também? Desembargador Bellinati, 2 pontos. Primeiro, só para concluir uma coisa, quando a gente sentia aquele negócio da rebelião, a gente procurava saber onde é que ela poderia ser aqueles que estariam tramando e tentar conversar, não que a gente fosse convencer, mas às vezes a gente dá uma de louco. E que loucura era essa? Dentro desse pavimento masculino existiam 3 alojamentos divididos em razão de periculosidade e de tamanho deles. E você sabia às vezes que aquele onde é que poderia ser o foco de conversa, vai ser agora, e eles pegavam aquelas tampas de esgoto ou aquelas lâmpadas fluorescentes, quebravam aquilo cortava pior do que canivete. E pegavam um tampo daquela de esgoto, se fosse para atacar na cabeça. E numa hora dessa, não é, em que você a razão não mais existe, você não tem como enfrentar ou se defender direito, eles vindo para cima de você. Não que todos viriam contra você, mas você não sabe o que pode acontecer. Né? Então, o que eu pude viver ali foi no dia seguinte, que a PM tinha chegado ao local, a bomba de gás lacrimogêneo. E nesse contexto, um deles, eu me recordo que estava nessa situação de vai acontecer, e era de noite, né? Porque a gente às vezes trocava o plantão lá de noite, e na hora que a gente descobriu, tinha um monitor que era louco, no bom sentido, que eu quero dizer. No bom sentido. No bom sentido, porque ele virou assim, Fernando, você sabe tocar violão, né? Eu sei. Eu trouxe meu violão aí, está guardado lá no meu armário. Vamos entrar lá. Eu falei, o que eu vou fazer lá contigo? Não, nós vamos entrar. E vamos entrar. Aí entramos com o violão. Na hora que você entra, eram 20 lá dentro, você entra e eles fecham aquele portão de ferro, só com aquela viseira lá dentro para ver o que está acontecendo, com aqueles beliches de madeira, e aquele beliche de madeira com aquele forro simples e com aquele cobertor meio cinza. Certo. É esse, e só aquelas lâmpadas fluorescentes ali, bem opaca a luminosidade. E aí ele chegou e falou, gente, aqui, ó,
vou ser o mais rápido possível. Nós estamos aqui, estamos de boa, estamos de boa, etc, etc. Vamos levar um som, não sei o quê. E aí esse vai conquistando a amizade do menor. Esse monitor levou umas músicas e ele, Fernando, agora é a sua vez. E isso, Zimbardo Belinati, eu me recordo que eu sabia tocar 2 músicas, eu sabia tocar uma meia dúzia de músicas assim, mas se eu posso falar que alguma vez a música pode ter me salvado de algumas vidas, foi naquela, porque eu toquei 2 músicas. Uma era Metamorfose Ambulante, do Raul Seixas, e a outra eu comecei a dedilhar alguma coisa do Led Zeppelin, uma música que todo mundo começa a tocar violão, quer aprender, que era Stairway to Heaven. Todo mundo, aí ficaram assim meio hipnotizados. Eu cantei o inglês meio macarrônico, eles ficaram assim, putz, aí eles lembraram de algumas coisas de a qual eles poderiam estar lembrados, e amainou, os ânimos se amainaram. Só sei que dali a 1 ou 2 dias teve o tal do gogó, teve a tal da negócio, e já não foi no meu plantão, só cheguei no dia seguinte com o gás lacrimogêneo. E quanto ao seu ponto que mencionou a frustração que a gente tem de não ver a recuperação. Me recordo de alguns fatos, né? 2 marcantes. Às vezes quando os adolescentes já com aspas, força de expressão, por favor, cumpriam aquele período socioeducativo, que seriam passar aquele tempo, eu vi de estar no meu plantão, por assim, num dia, hoje então fulano saiu daqui. E na hora que colocava ele para a rua, ele não tinha onde ir, ele ia em algum lugar, cometia um crime de furto e voltava, cometia o crime de furto só para voltar para lá, porque ele não tinha onde comer, não tinha onde estar e tinha que ficar lá. Frustrante, né? Esse é um ponto. E o segundo, eu sei que nós temos o horário também, se eu me perdoe, e um outro ponto é que, um outro fato, que entre vários que eu me recordo, é que com toda a dificuldade que eles passaram, com toda a ética que eles têm, com todos os desafios, ainda existia um pouco neles algum ponto no coração de amor, de afeto, porque quando chegávamos psicólogas, né, você via neles, digamos, como se fosse alguém que estava procurando algum amparo. E entre eles com a gente, teve isso também, não como amparo de mãe ou de pai, mas de respeito. E dentro desse respeito eu guardo no meu coração, e é bom que fique registrado, eles sabiam que eu torcia e como time eu torço até hoje, meu time de coração, que eu sou amado ou odiado, não tem meio termo, eu sou rubro-negro, sou flamenguista. E um deles, uma vez, pegou uns galalite lá, me deu um coração de galalite preto e vermelho. Fernando, fiz aí para você. Olha só. Eu falei, aí eu fui com aquilo para a faculdade e falei, gente, a pessoa passou por sei lá por quantas coisas, às vezes o que ele é aqui de um jeito na rua com um revólver, que naquela época a gente falava com 38 na mão, pode ser uma pessoa completamente desfigurada. O desconfigurado, o termo seria mais isso. Mas ali ele me tratou assim, e eu tive a oportunidade de encontrar com eles lá de fora. Eu estava assim, na frente da casa da minha mãe lavando o carro, naquele período de lavava o carro e fazia, né, que não era... E eles passavam assim, eu falava, eu moro aqui, a área é minha, falando assim, não, tá de boa, estamos bem, estamos de passagem. Eles seguiam o caminho deles para lá e eu para cá. Dessa fase existem várias histórias, eu vou me ater aqui, porque senão a gente não continua. Não, mas então vamos continuar. Você ficou 9 meses trabalhando com menores infratores. Foi. Uma experiência importante na vida. Fantástico. Você aprendeu muita coisa lá. E depois desse emprego, o que aconteceu na sua vida? Dali, como auxiliar de atendimento social, que eu pensava que era alguma coisa vinculada à família que era deles. Concursado. Aí eu fui para o CDS, Centro de Desenvolvimento Social, que hoje é chamado CRAS, do Guará. Aí lá no Guará... Você fez outro concurso? Não, era o mesmo. Era o mesmo. Era o mesmo, só de local. De local. Aí lá, sim, aí eu fui trabalhar com assistente social, psicóloga, pedagoga, aí área de lazer, essas coisas. Aí dali, com a mesma lida, com a mesma proposta, eu já estava prestes a formar, em 86, né, porque eu entrei na faculdade em 82, naquela época o direito acabava... Então você se formou em que ano lá? Eu me formei em 87. 87. De 86 para 87... Então não deu tempo. Eu fui 10 anos professor na UDF. E também perdi essa chance. Eu comecei lá em 1990. Fiquei 10 anos lá dando aula. E
quando chegou em 86 para 87, aí com a mesma proposta, quero dizer, eu já não estava satisfeito. Você não trabalhava mais com menores? Não, eu trabalhava agora, era na parte social, no antigo CDS, Centro de Desenvolvimento Social, que hoje é conhecido como CRAS. Você trabalhava com... Na mesma Fundação de Serviço Social, no CDS do Guará, mas com atendimento social. Atendimento social. Mas assim, na prática eu fazia o quê? Na prática a gente fazia reunião com líderes comunitários, para entender quais são as demandas daquela comunidade, da inicial da 38, 40, 42 do Guará. Aí era a parte mais do Guará. Dali. Sim, daí você resolveu deixar esse cargo. Aí continuou fazendo concurso? Aí eu fiz concurso, e aí, naquela ocasião, eu fiz concurso e com a mesma proposta que meu salário ia aumentar um pouquinho, e aí eu já falei, aí eu já estava fazendo direito, falei, eu tenho que procurar alguma coisa na minha área, aí eu fiz o concurso e passei. Em 1986 para 87, que foi concurso para escrivão de Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Escrivão. Escrivão de polícia. E ficou quanto tempo nessa função? 6 anos, 5, 6 anos. 3 anos como escrivão. 6 anos. 6 anos. Meia dúzia, 6 anos. 6 anos. Beleza. 86, olha a experiência 86 boa. a 91. Então vamos lá. Depois de escrivão... Aí de escrivão de polícia eu trabalhei basicamente somente na 11ª DP, no Núcleo Bandeirante. E ali teve um caso estou falando do século passado, do milênio passado, teve um caso de um filme muito famoso chamado Atração Fatal, que é protagonizado por Michael Douglas, se não estiver errado o nome, e tivemos um crime dessa natureza lá, desembargador Bellinati. E o escrivão, existem várias histórias, lendas de dentro de uma delegacia que poderiam ser contadas, mas nessa, em especial em razão de fato, né, eu era o escrivão do plantão e o enredo era uma relação de uma pessoa casada, mas que teve um relacionamento extraconjugal e, se for falar com os termos de hoje, ele foi vítima de stalking, né? E não só dele, mas a esposa. Né? E que acabou, no filme, tendo um desfecho fatal. E nesse aqui, na vida real, e na vida real foi algo similar. Então, daí... você atuou nesse caso como escrivão? Atuei como escrivão. E o que me marcou, que foi no plantão, que foi um plantão, nós trabalhávamos naquela época, o plantão era 24 por 72, 24 horas de plantão por 72 horas de folga, eu fiquei quase 36 horas no ar, porque eu tinha que fazer todo o auto-prisão em flagrante, todas as comunicações para o juiz, tudo para comunicar. Tudinho. Naquele momento você não pensava em ser juiz? Não tinha essa ideia. Não pensava. E naquele período, como escrivão de polícia, a gente falando aqui para registrar, era tudo na datilografia, era a máquina Olivetti, Facite, né? Uma Facite, Olivetti e uma outra, me fugiu o nome. Então, era tudo, não tinha hoje digitação, o pessoal digita, está na tela. Naquela época, eram 5 folhas com 4 carbonos e você já virava para frente e verso, para as ocorrências. E os flagrantes, também 5 vias, frente e verso, só que a gente deixava vários preparados. Tinha que ter o carbono. O carbono, mas não era frente e verso, flagrante não, era todos eles. E na hora que a gente ia começar a datilografar o depoimento, tudinho, já ia trocando, acabar a pegação de todo mundo, do delegado, todos aqueles envolvidos, né? E depois encaminhava, eu tinha que pegar colocar todo aquele papel e encaminhar para o Judiciário, Ministério Público, fazer os devidos contatos. Nesse período, como escrivão de polícia, foi um período, o que me marcou, o impacto que eu tive, que é o termo exatamente esse, quando me deparei trabalhar numa Funabem, que foi o termo. Você estava escrevendo o que estava acontecendo no Brasil, em Brasília, né? Ali, narrando exatamente. O crime ali, com as suas palavras. O impacto, quando eu entrei na Polícia Civil, um órgão esse a qual eu tenho um orgulho de falar que eu trabalho, que disparadamente, no meu ponto de vista, é a melhor Polícia Civil do país, por vários fatores, né? Sobretudo preparação dos seus policiais, estrutura, né, e disposição. Obviamente, né, pode ter uma outra complicação, mas o que eu queria falar especificamente é que o impacto que eu tive dali da Funabem, o impacto que eu tive de entrar na polícia foi a primeira vez que me deram uma arma. Olha aí só. você segurar uma arma, eu falei, uma arma. Aí está aqui um 38 para você,
com 6 balas. Eu falei, mas eu sou escrivão. Não preciso de arma. Não, eu sou escrivão. Eu falei, não. E aí que é a situação do desembargador Bellinati. Na hora que você está na rua, a pessoa que precisa da polícia não quer saber se você é datiloscopista, se você é escrivão, se você é perito, é criminal, se você é agente, se você é polícia. Que você é de carne e osso. Polícia. E está ali, e aí, bem, aí eu tive que aprender a andar armado, aí falei, bem, claro que eu fiz na academia, fiz todo o curso de defesa pessoal, de tiro, de inquérito, parte técnica, tudo isso foi feito. Né? Só que, eu passei para o escrivão, e de fato, a maioria das vezes eu ficava na delegacia, preparava os flagrantes, tudo isso. Mas esse impacto e na academia dei tiros, sim, de treino, essas coisas, que tem até que passar. Mas tá aqui a arma, essa arma é sua, e agora você vai levar para a sua casa e você não pode se afastar dela como fosse um pedaço de você. É seu instrumento. E aí você aprende várias e várias coisas, o que fazer, deixar de fazer com uma arma. Principalmente o que você não deve fazer com uma arma de fogo. Pronto. E esse ponto impactante me acompanhou durante certo período. De 87 a 91, escrivão de polícia somente na 11ª DP. E naquele período, 90 para 91, ocorreu um concurso muito discutido, concurso interno para delegado de polícia. Era um concurso que, não sei os detalhes, mas do processo judicial que corria contra ele, esse concurso público interno. Então, um concurso que poderia ter, não sei, os desdobramentos, mas na qual eu estava ali e falei, bem, já que tem, eu estou formado, eu vou fazer. E eu fui aprovado. Aí, em 1991, eu passei para esse concurso de delegado de polícia, e aí foi o terceiro impacto, porque uma coisa é você deparar naquele poder de você estar ali com aqueles adolescentes infratores. O outro é uma arma. E como escrivão, às vezes a gente tomava muito depoimento, o delegado assinava, muitas vezes, muitas vezes ele acompanhava também, a maioria das vezes, na verdade. Mas tinha um outro, às vezes era muita coisa, doutor, posso antecipar aqui? Não, eu estou vendo aqui, eu quero ver que você está tomando depoimento, deixa eu ver. Mas eram declarações, não era um depoimento formal. Mas tomava, colocava ali. Agora, o outro ponto do Bellinati que foi impactante foi a primeira vez que eu tive que fazer um auto de prisão em flagrante, com o meu nome, com a autoridade, aspas, autoridade processante, entre aspas, por favor. Eu falei, bem, agora eu estou processando e estou mandando a pessoa para ficar enclausurada. E naquele período, hoje é completamente diferente, naquele período não tinha vaga suficientemente no CIR nem no NCB, da época, no de custódia, assim chamado na época, os presos ficavam na delegacia. Então, minha primeira delegacia a qual eu trabalhei, eu fiquei pouco tempo como delegado, eu fiquei de 91 a 93. Meu primeiro impacto foi esse, eu fazia o primeiro auto de prisão em flagrante e eu falando para a pessoa, agora você está detido, está preso. Não a voz de prisão propriamente dita, técnica, mas deixar a pessoa enclausurada até o juiz decidir. E dali, a minha primeira delegacia foi a delegacia da Asa Norte, como delegado. E aí, eu fui sorteado com meu primeiro plantão como rebelião. Rebelião, olha só. Dentro da delegacia. Ficou na história, hein? Mas aí o que acontece? Dentro da delegacia. Dentro da delegacia. Porque, lá, como eu acabei de falar, os presos estavam lá dentro, se amotinaram. Aí eu, só que eu já tinha passado pela Funabem. Falei, já sei como é que funciona. Liga para Tamo. Liga para superior de dia da PM, isso aqui, liga para tudo lá. Cerca. Aí, cercou. Aí, tiro gravata, não vou entrar no negócio daqui, gravata, regaça a manga e vamos lá conversar de onde é que está saindo. Você já sabia qual era. Aí você vai tirando, aí você chega e fala, está tudo cercado. Aí, naquele período, eles jogaram as comidas fora, aquelas coisas, fizeram, enfim. E eu falei, eu estou sabendo do que se trata. Uns queriam, naquela época, eles faziam esse tipo de movimento, vamos dizer assim, para forçar a ida deles para ou CIR ou NCB. O nível de custódia ou a papuda, vamos dizer assim, naquele período, o centro de internação e recuperação. Então, aí, só que, você já sabendo que ele queria para ali ele não podia ficar.
né? Então, você quer ir para ali, então você vai para o outro. Porque ele queria, então você não vai. Então, e dali foi, da segunda DP, tive essa experiência. Com o diálogo tudo é resolvido, né? Com o diálogo. A gente tenta. Dali, depois passei um tempo na terceira delegacia do Cruzeiro, depois fui para uma escola, uma senhora escola, foi a 15ª DP da Ceilândia. Então vamos... como delegado. 3 anos como delegado de polícia civil e depois de delegado? Tá. Como delegado, os lugares que eu passei foi a segunda DP, terceira DP no Cruzeiro, 15ª DP na Ceilândia, 26ª DP na Samambaia. Certo. E existem várias histórias, mas vamos acelerar um pouco, não tem o nosso tempo também, principalmente do senhor. E dali eu terminei a carreira na polícia, na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículo, aqui na CPE, antiga CPE, hoje é DPE. Né? E ali a gente acompanhava o monitoramento de todos os roubos e furtos de veículos do Distrito Federal. Era operações que se fazia de madrugada. E ali a arma de fogo não era... Aí eu não tinha só um 38, como delegado eu tinha mais que um 38, eu tinha que ter uma arma, tinha que ter um monte de coisa. E em 93, desembargador Belinardi, 91, 93, eu já sabendo dessa eventual dificuldade, não digo dificuldade, dessa argumentação se era legítimo ou não, válido ou não esse concurso interno, eu já tratei de me preparar. Nos meus plantões à noite, né, eu pegava... Aliás, esse concurso teve muito problema, né? Eu me lembro. Foi parar no Supremo. Aí eu falei, eu não quero esperar até o dia que isso vai dar. Aí nos meus plantões, eu trabalho de plantão 24/72, no meu dia de folga estudando, e no dia de plantão, quando chegava de noite, eu falei, bem, eu vou pegar o dia do plantão para ajudar o dia penal. Onde é que você pegava, às vezes, o Celso Demanto, aquelas coisas, ficava ali, né, decorando os livros, vou lá e vou estudar. E eu passei, aí voltando ao ponto da história do início, aí passei no concurso em 1993, no concurso do Ministério Público. Que beleza. E aí, você é muito estudioso. Desembargador Belinardi, em 93, no Ministério Público, aí eu senti um pouco o oxigênio. Não que a polícia fosse gás carbônico ou fosse sufocante. É um local, diria assim, é um imã, te atrai, porque nunca um dia é igual ao outro. Você nunca acredita que o ser humano possa chegar a fazer esse tipo de conduta, porque tem coisas que às vezes não eram boletim de ocorrência, mas eram resolvidas na delegacia. Fatores diversos que te permitem, né, você ter uma visão, né, para você tentar compreender. Só falando rapidamente, eu perdi as contas de pais que chegavam à delegacia surpresos que os filhos estavam fumando maconha, porque naquela época era 63, 68, 76. Meu filho está fumando maconha, meu filho vai ser preso, eu dei toda a educação, minha filha, como pode? E aí você tinha que tentar ser um assistente social de algo que eu já tinha passado. Social. Um psicólogo de onde eu tinha passado. E dessa forma. Bem, mas aí no Ministério Público, né, passando tudo isso, aí vai o Ministério Público, aí por isso que eu estou dizendo que foi... que senti um pouco de ar, assim, o ar mais leve, não em função do local que eu passei, mas sim, falei, agora eu vou trabalhar um pouco mais também na parte técnica. Mas tudo que eu passei na polícia me ajudou muito, porque no Ministério Público, quando eu cheguei lá, nesse Ministério Público do Distrito Federal, qual eu tenho honra e costumo falar abertamente que eu tenho a mente na magistratura e o coração no Ministério Público, porque lá está minha esposa, né? Então, meu coração está lá, minha mente está aqui. Mas lá, situações que me marcaram, uma que me marcou, que é fantástica. Um poder, voltando ao que eu falei, o poder de estar com aqueles adolescentes, o poder de estar com uma arma, o poder de você prender alguém e colocar, agora você está preso, lá, encarcerado, não que isso dá prazer, mas que é o sistema que te coloca nisso. E o outro, o poder que você está num tribunal do júri e fazer uma sustentação oral como promotor de acusação, né? Sabendo, falei, aí você se preparou, não que eu me preparei para aquilo exatamente, mas que li o processo para aquilo. Certo. E aí, a primeira vez, aí eu, por essa minha experiência na área da polícia, me destacaram para a promotoria criminal, tive a honra de trabalhar com hoje desembargadores como o Rômulo, desembargador Rômulo, que eu pegava os inquéritos, mano, Rômulo, eu acho que isso aqui é furto famélico, vamos chamar, não, tá, então vamos chamar a pessoa aqui e vamos, ouvíamos
a história, aí chamava o detido lá e realmente ele estava precisando mesmo se alimentar. Não, então vamos arquivar isso aqui. Eu falei, já pediu arquivamento, o judiciário não é com isso. Tive essas situações, né, tive como promotor, assim, com a magistratura, né, uma experiência fantástica de estar lá substituindo um promotor lá, eu entrei como adjunto na 2ª Vara Criminal de Taguatinga, e o juiz com quem fui trabalhar foi o Jorge Arce Sobrinho. Muito uma bom. redação grande professor. Eu falei, não, isso aí é que eu comecei a olhar, falei, bem, será que eu estou no lugar certo? Foi ali. Será que eu estou... Aí que eu comecei a ler a sentença, falei, meu Deus do céu. Aí que coisa mais linda de se ler. Mas o do júri, para promotor de justiça, que eu estava na 2ª Criminal, mas aí me chamaram, não, você vai fazer júri hoje. Eu falei, mas como assim? Não, você tem jeito de júri. Mas como assim? Não, você vai falar que você sabe, etc. E vai sustentar lá o libelo, o crime acusatório, vai ler. Não, está aqui o processo, você vai ler. Não, esse está ali, tá. Agora, eu não sabia nem como começar. Eu tenho que ler o libelo e tenho que fazer a sustentação. E desembargador Benatti foi algo tão marcante, porque você sente que se aquilo que você vai dizer e que você vai convencer os jurados, aquilo vai resultar necessariamente numa condenação e ele vai para a prisão. Agora, força de expressão, cumprimento de pena. E é um outro poder que o sistema te dá, que você, não que isso você tem que subir a cabeça ou abusar, mas que o sistema te coloca nisso. Porque na qualidade de promotor, você pode chegar no tribunal de júri e falar assim, não, eu não vou fazer a sustentação, peço a absolvição. E muito provavelmente esse será o resultado. E nessa primeiro júri que eu fiz, foi um fato muito interessante, porque eu estava tão nervoso que eu só sabia querer beber água, e eu coloquei o copo exatamente na quina onde é que estavam os jurados, e o copo bem na quina. Os jurados estavam com mais medo do copo cair do que prestar atenção no que eu estava falando. E eu passava com a minha beca para um lado e o copo balançava, e eles olhavam para o copo, e eu passava para o outro, eles olhavam assim, eu olhava para o copo, eu falei, não, isso... Aí quando eu fui me tocar, que eles estavam mais preocupados com o copo do que eu falava, aí eu pegava o copo, guardava, porque eu muito nervoso. E nesse dia, não vou esquecer que eu estava na parte da defensoria, era um professor e um defensor público muito experiente, e ele sabia da minha jovem. E ele sabia, quero só me perdoar se o nome eventualmente não foi esse, mas eu me recordo que quando chegou na hora da réplica e da tréplica, né, que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Vem a defesa e inventa força de expressão, por favor. Inventa todas as teses jurídicas possíveis e imagináveis em defesa do réu, que é justo, legítimo. E depois vou eu para a réplica para exatamente confrontar ali. E aí vem a tréplica dele. Só que aí eles vendo a minha absoluta falta de experiência, ele começou a sustentar que tudo aquilo que eu tinha falado era mentira e que o réu era trabalhador. E eu tinha falado o contrário. E ele apresentou uma carta, uma carteira de trabalho, onde é que ele achou aquela carteira de trabalho, e ele começou a falar, não, aqui, ó, eu estou com a carteira de trabalho dele, é um trabalhador, essas coisas todas, e não estava nos autos aquilo. Né? Eu falei, não estava... Por isso que eu não tenho certeza se foi ele, se for para me perdoar, mas a história foi, o fato foi esse. Aí, não, porque é trabalhador, e eu comecei a ficar nervoso, aí nisso apareceu um promotor experiente, né, que aposentou. Aí ele virou para mim, ó, não deixa. Eu virei para ele, como é que não deixo? Ele está... É a vez dele. Eu falei, não deixa. Eu falei, como assim? Não a realidade deixa. Era outra. Eu falei, mas está errado, ele está inventando. Aí ele para mim, não deixa ele se criar, né, inventar. E aí, desembargador Benatti, eu sei que eu bati a mão na mesa, levantei e eu falei assim, olha, se essa carteira... Mas não derrubou o copo d'água. Não, aí dessa vez não. E ninguém ficou com medo também. Eu falei assim, olha, se essa carteira for do réu mesmo, eu peço absolvição. Olha o risco, o negócio... Ele não falou nada para fazer isso. Eu que saí mais ou menos com rompante, e ele, basicamente, ele escondeu a carteira, saiu pela tangente, eu saí pela tangente também, e
por fim, depois você vai para o Conselho de Jurados, para a sala dos jurados ali, aí você fica nervoso para ver se aquilo que você falou funciona ou não funciona, estava certo ou não estava errado, e por fim os jurados lá condenaram, afastaram 2 qualificadores e mantiveram uma. Então foi um momento que acredito que momentos marcantes na sua história essa aí do júri foi. Como promotor. Mas quanto tempo você ficou no Ministério Público? Boa pergunta mesmo, desembargador Bellinati. Eu passei... Eu fiquei como promotor da vara criminal, fiquei promotor de júri, promotor de entorpecentes, que naquela época que era entorpecentes e contravenções penais. Certo. Né? E uma vez na vara de delitos de trânsito. Né? Fiquei 3 anos, de 93 a 96. Excelente. Só na área criminal. Veio para o tribunal. Como juiz. E quando terminei... Eu cheguei, no Ministério Público, eu cheguei ainda a titularizar na Promotoria do Meio Ambiente, a que tinha disponível. Certo. Mas aí eu já como eu falei, eu já estava olhando para o lado de cá, né? Força de expressão. Né? Eu falei, não, vou fazer para a magistratura. Então, isso que eu queria que você explicasse, porque você é uma carreira belíssima. Aí resolve do Ministério Público ingressar na magistratura. Foi. Qual foi o estímulo para ser juiz? De promotor para juiz? Essa pergunta, desembargador Bellinati, vários alunos que eu tive em cursos do Processos, o senhor bem lembrou, né, professor Jaci, Deus o guarde. Passamos uma vida lá. Exatamente. Tivemos essa oportunidade, agradeço muito. E muitos vão perguntar, não, por que você largou o Ministério Público e para mim para a magistratura? E não é o Ministério Público a estrutura que tem hoje, né? Mas eu falava de uma forma bem simples. Falava, olha, eu quero, dentro do possível, dentro das limitações, nas minhas imperfeições, né, como sou, fazer a justiça do meu jeito. Tem a lei como instrumento, a justiça como meta, né? E a boa vontade. Queria decidir. Porque às vezes você pode. Todos nós aprendemos uns com os outros, mas né, eu aprendi muita coisa com vários promotores, com vários delegados, com vários juízes. E você tomou posse como juiz, substituto, em que ano foi? 1996, 2 de fevereiro de 96. 96. Como juiz de direito substituto aqui em 1996. E qual foi a primeira vara que... Você já era experiente, né? Promotor, já conhecia o tribunal. E aí, nesse contexto, desembargador Bellinati, da vida e suas voltas e suas experiências e visões, né, eu que já tinha feito promotoria de júri, a qual se achava assim, e fiz júri aqui em Brasília, em Brasília. Me recordo de ter tido júris com um nobre advogado, que partiu Nilson Curado, que o senhor lembra dele como advogado, entendeu? O Saf Carneiro. Eu tive essas oportunidades de embate jurídico, aprendizado muito grande, entre outros de excelentes advogados também. E, naquela ocasião, aí, quando eu vim para a magistratura, o primeiro lugar que eu fui destacado, né, foi a vara de execuções penais. Execuções penais. O juiz George Lopes Leite. Você foi ser auxiliar dele. E ali era eu numa mesa e o Milton, acho que é o Milton Barbosa do outro, ele era uma turma anterior à minha, nós dois lá. Os processos assim. Mas eu fiquei pouquíssimo tempo lá, porque na ocasião a querida também, muito querida e a quem respeito muito, a Sandra de Santos, desembargadora Sandra de Santos, que estava no júri, estava sendo convocada e precisava de alguém também para ficar lá com ela. Eu fui para o júri para ser juiz do júri, para convocar. Aí eu fiquei lá. E era interessante naquele período, coisas marcantes de tribunal. Onde é que é o auditório? O auditório aqui, né, funcionava o júri. Né? E, na ocasião, às vezes, por questão de pessoal, às vezes eu estava fazendo um plenário, né? Vou ouvir agora o testemunho de acusação. Intervalo, eu vinha, atravessava aqui, fazia a parte de pronúncia, a parte instrutória da pronúncia. Ouvia mais 2, 3 aqui, rapidamente, não é possível. Interrompe aqui que agora eu vou lá. Aí terminava o negócio, voltava para cá, ficava lá e cá. Olha só. Aí tempo muito, muito, muito gostoso esse período. E dali
eu fiz amizades com o pessoal de cartório, deles que eu tenho amizade até hoje, né, daquele período. E nesse contexto do júri, né, foi assim, coisas que aí é sempre bom de falar, né? Eu tinha sido promotor de júri, aí me vejo na condição de juiz de júri. Agora juiz. Bem, agora eu tenho que administrar aquilo aqui e saber como é que as coisas funcionavam. E graças a Deus, a experiência de promotor que me deu esse cabedal de noções, experiência daquilo que pode acontecer para estar onde estou. E aí você tinha as teses defensivas, antes, durante, depois que eu estava. A questão daquele período que era muito delicada é que era a questão de quesitação, formatação de quesitação, ordem de quesitação, né? E, obviamente, tem uns livros para pegar modelos, enfim. Mas aí eu fui para o júri, e ficava lá, não era sempre. Ficou como substituto quanto tempo? Fiquei como substituto de uma. Aí da vara do júri, eu passei um tempo também na vara, eu fiz sentenças na vara de entorpecentes, e a última vara onde eu trabalhei aqui foi na vara de delitos de trânsito. Sim, mas somando esse período, quanto? 4 anos. 4 anos como substituto. Tá. Aí você foi titularizado, se assumiu qual vara? Aí tem um ponto que eu acho que é importante a gente marcar. Desculpe, às vezes são uns detalhes que eu não gosto de perder a oportunidade. Certo. Mas na época de plantão, aqui nesse tribunal qual eu tenho, que a minha casa é o meu maior orgulho profissional, quando chegava na época do plantão, eu pedia as varas cíveis. Eu quero ficar nas varas cíveis, porque eu estava sempre no criminal, eu não quero ficar. E naquela ocasião a gente acumulava 4 varas cíveis. Né? Eu reunia as diretoras e falei, como é que é o entendimento do juiz da vara cível tal, e tal, e tal, tal. É assim, assado, cozido. Falei, eu não vou mexer no entendimento deles, a não ser que me violente, tão juridicamente. Mas como não violentava, estava tudo certo. E seguia a vida. E numa dessas vezes estou eu lá, de plantão, em julho de 98. Julho de 98. Aí eu escuto a notícia do falecimento. O desembargador-presidente era o desembargador Hermenegildo e o chefe de gabinete dele era o desembargador Dilermano Meireles. Aí eu escuto a ideia do falecimento do chefe de gabinete do desembargador Hermenegildo. E ele tinha aposentado há pouco e foi ser chefe de gabinete dele. E eu estou lá, eu estou fazendo os limites, questão possessória, né, questão antecipação, não tinha tutela provisória, aquela era mais ações cautelares, né, de fazer. E me chega um telefonema, doutor, o doutor está vendo? Estão ligando para o senhor lá da presidência, querem falar com o senhor. Eu falei, comigo? Comigo? Eu falei, eu? Tá, mas, não, eu vou terminar agora, que eu tenho mais 2 audiências de cautelar, não sei o quê, tem essa posse aqui. Não, mas é agora. Eu falei, agora? Tá, então estou indo. E aí, desembargador Bellinati, é inevitável. Aí eu falei assim, tem alguma coisa pendente aqui? Liguei para as outras, tem alguma coisa pendente? Alguma coisa? Não. E aí eu atravessei, não tinha essa passarela, não tínhamos, acho que o bloco B, se tinha, a memória me perdoe, isso no final do século passado ainda, no último milênio. Aí eu fui para o palácio, aí eu falei, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Aí eu cheguei, aí o pior é que eu fui chegando no gabinete da presidência e todo mundo me olhando assim, né, os servidores me olhando assim, foi ele. Eu falei, não, o que foi que eu fiz? Eu falei, eu substituto na emenda, tem 2 anos e pouquinho aqui, eu acho que nem isso, estou completando. Foi ele. E aí, quando eu entro, fui atendido pelo presidente do tribunal e ele me explicou a situação. Eu estava vendo, acontecendo isso, eu preciso de alguém aqui para meu chefe de gabinete, enquanto eu não destaco alguém dentre das pessoas que eu já estou conversando. Eu falei, tá bom, presidente, eu estou com uns processos ali, né, que eu tenho com ingenuidade, tem os processos aí que eu tenho que definir as cautelares ali. Ele falou, não, isso vai ser distribuído. E quando é que o senhor quer que eu comece? Eu falei, se for agora. Então, imediatamente, eu falei, mas pode ser amanhã. Eu falei, tá. Aí eu fui para casa,
naquela época, acho que o celular se tinha, não sei se tinha, eu não tinha, era que é um tijolão assim, que é esse tijolo. Não tinha, cheguei em casa, falei para a esposa, ela regalou um olho assim, eu falei, não me pergunte, não sei. Promovido. Aí eu cheguei lá como chefe de gabinete, recebi as visitas, né, marcantes para mim do desembargador George, do desembargador Jair, que eram os juízes das varas de delitos de trânsito, a qual eu ficava fazendo as sessões, foram lá, e eu falei assim, não me pergunte, eu não estou aprendendo ainda, não está vendo nada, estou mesmo aqui te parabenizar. Eu falei assim, eu vou aprender. Parabéns. E era juiz substituto, e está ali, e aí, por fim, aí aprendi muita coisa, dentro de umas coisas que pudemos contribuir, né? Foi a primeira vez que o tribunal estava pagando, assim, o tribunal naquela época pagava o valor bruto, não tinha muita correção. Foi a primeira vez que tivemos um procedimento administrativo, né, na qual, por iniciativa da presidência, foi feita as devidas correções, etc., com outros valores, etc., que na época foi algo bem marcante e interessante. E dali, depois, passaram-se alguns meses, o desembargador Hermenegildo, presidente, ele realmente colocou o chefe de gabinete, e eu fui destacado para monitorar, fazer o filtro dos recursos extraordinários, nos apelos extremos. O RESP, e entre outros fatores também na área jurídica, de direito administrativo, entre outros. E ali desembargador Bellinati, em março de 2000, foi quando eu fui promovido a juiz de direito, e o último ato do desembargador Hermenegildo, como foi presidente, foi assinar a minha promoção para juiz de direito do juizado especial, segundo juizado especial civil de Taguatinga, isso em 2000. Naquela época foi quando o tribunal estava saindo, estava na transição dos juizados de pequenas causas para juizados especiais. Tínhamos a Lei 9.099, né, implementada em 96, aqui foi naquele período. Né, tivemos essa parte dos juizados incrementado pelo desembargador Hermenegildo, que ele basicamente deu posse para muitos da minha turma tomaram posse nos juizados, e aí eu fui para Taguatinga ficar titular lá do segundo juizado especial. Bem, de Taguatinga. E depois, como é que foi a carreira? Para a gente sintetizar o seu percurso, a sua trajetória. Aí do segundo juizado especial de Taguatinga, né, eu vim para o segundo juizado especial de Brasília, DF, que eram as vagas que tinham. Às vezes eu ficava namorando uma ou outra vaga na área criminal, mas não era o momento, de acordo com a vontade de Deus. Aí, dali, então, aí foi o momento que as turmas recursais, né, deixaram de ser algo com mandato, e sim passaram a ter cargo, e eu que já estava trabalhando, umas 2 vezes trabalhei com mandato, de 2 anos nas turmas recursais, eu fui, né, removido para a segunda turma recursal. Né? E nesse período da segunda turma recursal, né, fiquei lá alguns anos, né, tivemos várias boas discussões na turma de uniformização, né, tivemos a oportunidade de contribuir para o regimento das turmas recursais, foi com a desembargadora Simone. Você tem uma extensa lista de serviços prestados ao tribunal. Ali vai. Hoje você é juiz de direito, 2º grau, quer dizer, desembargador convocado. Você está em qual turma hoje? Eu tenho mais um outro ponto que eu... tem muitas coisas. Pode colocar, pode falar o que você quer. Aí quando foi... Aí o desembargador Bellinati, aí quando foi a turma recursal, aí a gente já começa a ver, em razão da antiguidade, né, que a gente vai passando. Afinal, o ano que vem faz 30 anos de magistratura. Né? 30 anos de magistratura. 30 anos no ano que vem. 30 em fevereiro de 2026, eu se permitir estar aqui. Né? Então, a gente vê a antiguidade avançando e a antiguidade vendo, e aí começaram a vir as vagas para juiz substituto de 2º grau. Os cargos, né, a estrutura, tudinho. E na hora que foi a minha vez, né, aí eu falei, bem, é o momento. Né? Teve um ponto que, às vezes, na carreira, na turma recursal, a gente sabe que não tem a mesma dimensão de volume de trabalho, é volumoso, mas não tanto quanto é no tribunal. Né? Atualmente, pode ser que na frente mude. Embora, de forma alguma, dizendo que trabalho pouco, ao contrário, trabalho muito, todos nós trabalhamos e muito. Né? Mas agora eu vou ter outros desafios.
E aí eu resolvi aceitar. E por graça divina e sempre minha gratidão a Deus e tudo que tem sido feito à nossa família e a mim, saúde, em especial entre outras coisas, eu fui trabalhar com pessoas, falo pessoas, mas com os desembargadores que são muito queridos, mesmo, que é da segunda turma civil. Atualmente você está na segunda turma civil, composta pelo desembargador Egmont, pelo desembargador Hector, pelo desembargador Ciarline, pelo desembargador Escúcio. Todos está muito bem acompanhado. E eles estão tendo uma paciência comigo. Escola, né? Eles estão tendo uma paciência comigo muito grande. Aí, às vezes, a gente tira uma licença de vez em quando, médica, né, por fator alheio à vontade da gente, aí quando volto a trabalhar, eu virei para eles e falei assim, desembargadores, me perdoem, eventualmente o ritmo, porque a memória, o processador aqui voltou para o 386, mas eu vou chegar lá. Aí a gente vai. Desembargador Tavernar, eu gostaria que você esclarecesse qual o método de ensino que você utilizou para estudar, porque você fez uma lista de aprovação em concurso, um grande campeão de aprovação em concurso. Qual era o método que você utilizava? Por exemplo, eu viciei em fazer resumo. Eu só aprendia se eu fizesse o resumo. Eu fazia o resumo, daí lia o resumo. Cada um tem um método diferente. Teve um colega que falou assim, não, eu só lia. O outro dizia, não, eu gravava e ficava ouvindo a gravação. Qual era o seu método de estudo? Tá. E, desembargador, me perdi só voltar 5 segundos antes de responder essa pergunta. Porque o senhor me perguntou sempre os momentos marcantes e eu não poder, eu fiquei tão emotivo de estar na segunda turma civil com esses desembargadores que eu esqueci que aí o meu impacto de cada momento, quando na hora que eu cheguei na segunda turma civil, e antes de chegar lá, se eu iria para lá mesmo, eu andei naquela ocasião conversando com o assessor da presidência do tribunal da época, né, para saber onde é que eu ia, para eu tentar eventualmente me direcionar. E o que foi marcante é o seguinte, eu não tinha nem tomado posse e já tinha lista de advogados para querer despachar. Eu falei, mas nem não me posso ainda. Não, mas é assim. E na primeira semana, quando enfim, foi numa quarta-feira, quando chegou na quinta-feira, aí quando vem os abacaxis, assim, força de expressão abacaxi, era uma questão de sucessões, uma questão envolvendo demarcatória, uma outra questão de posse, uma outra questão de família, um negócio delicado, enfim, eram questões, uma ação civil pública, o promotor, o procurador quer falar com o senhor, aí eu falei, peraí, deixa eu... Aí eu falei, meu Deus do céu, eu estava assim, a quantidade de matéria, a diversidade de matéria, né, ação civil pública da área de fazenda, as questões cíveis, a questão de processo, eu falei, e foi um momento que me marcou, né, que aí eu tive que, aí foram noites às vezes meio atropeladas, mas com o desafio de aprender coisas novas, que eu adoro isso, né, tanto que, né, às vezes para fugir de certas coisas, eu costumo às vezes tentar aprender a tocar um outro instrumento, aí eu estou me enrolando, enfim, e a outra situação marcante das perante segunda turma foi quando, na minha primeira sessão com eles, aí eu pedi humildemente se eles poderiam ter a bondade de tirar uma fotografia comigo. Aí nós postamos lá, e eles bateram uma fotografia para me marcar. Então, qual foi o método de ensino que você utilizou para passar nos concursos? Para um concurso. Olha, como é que você estudava? Eu pegava primeiro o edital, buscava a fonte, a base de tudo que é direito constitucional e fazia sempre coligação entre o direito constitucional e a norma e o infraconstitucional. Se eu fosse estudar direito penal, falei quais são as normas da Constituição. Mas você fazia resumo ou só lia? Eu fazia resumo e tinha que ser escrito. Para mim, o meu cérebro funcionava então na hora que eu escrevia e depois eu fazia uma espécie de fichário. Porque às vezes a gente, principalmente teoria de direito penal, né, que muitos nomes, teoria normativa psicológica, teoria daquilo, aí eu colocava as abreviações, as rubricas ali, e aí tinha as teorias na área de direito administrativo, e aí eu buscava associar sempre a Constituição, o direito constitucional, dali as doutrinas,
com a respectiva área infrafuncional e sempre escrevendo muito e digitando muito. E deu tudo certo. Para nós concluirmos o nosso problema técnico, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os seus alunos, para a sua família, seus assessores, para o tribunal. A palavra que eu tenho, né, principalmente, é de gratidão por todo esse período que estamos aqui convivendo, meus familiares, né, que são basicamente o meu alicerce, minha vida, aquelas pessoas com quem eu tive a oportunidade de, às vezes, ministrar alguma coisa que várias vezes eles ouviram serem chamados de professores, porque eles me ensinavam também muitas coisas. Aqui minha gratidão é por essa casa tão maravilhosa, que é esse Tribunal de Justiça, que eu tenho orgulho, honra, né, e prazer de vir trabalhar, né, o desafio, né, e minha gratidão sobretudo a Deus, né, por permitir estarmos aqui, né, com a minha imperfeição, né, tentando sempre fazer o meu melhor, né, e buscar sempre o bem comum. Então, para mim fica a minha mensagem, para termos sempre esperança, né, harmonia e paz. É isso, parabéns pela sua belíssima história de vida. Parabéns, você é um grande professor. Obrigado. Conheço você há muitos anos, desde a sua posse. E uma família maravilhosa, uma belíssima família. Muito obrigado. Então, que Deus seja louvado por sua vida e pela missão honrosa que você cumpre no Tribunal de Justiça. Muito obrigado. Gratidão.